Olá, você amigo internauta, espectador do Jornal de Pomerode na internet, nas redes sociais. Este é o programa Contra-Ataque, um bate-papo esportivo semanal com personalidades esportivas de Pomerode e também da região. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Toda sexta-feira, você já sabe, aqui no Facebook do Jornal de Pomerode, o programa Contra-Ataque. Essa semana a gente veio até a rua Doutor Wunderval, número 164, para falar com uma figura aí muito conhecida no meio esportivo de Pomerode e que tem uma história de vida simplesmente incrível. Estou falando do nosso amigo Mário Rano, popular Marinho, ele que gentilmente aí abriu a sua casa para a equipe aí do Jornal de Pomerode, do programa Contra-Ataque, para a gente bater um papo aí sobre diversas questões com relação ao esporte, mas principalmente sobre a história de vida dele, que esse ano aí completa-se 10 anos da cirurgia dele, né? Ele vai contar um pouquinho essa história para os nossos internautas, uma verdadeira lição de vida. Marinho, obrigado pela sua presença aqui no programa Contra-Ataque, meu amigo. Muito obrigado também pela visita, meu amigo Bob, né? Participando desse programa especial, muito especial para mim também, né? Justamente pelo fato de estarmos comemorando, dá para dizer, esses 10 anos, né? Depois da cirurgia de tumor cerebral e levar um pouco dessa experiência que nós passamos na nossa vida, né? Então, muito bacana, né? Dá para dizer que está se comemorando aí um novo aniversário, um renascimento, Marinho? Dá para considerar tranquilamente isso, né? Porque para quem, digamos até, vamos entrar em mais detalhes depois, dá para dizer que é mais um nascimento sim, né? Então, se fazem 10 anos da cirurgia, agora eu tenho duas datas de aniversário, né? 24 de janeiro e 24 de abril, né? É verdade, então é legal porque dá para comemorar aniversário duas vezes, né? Ganhar presente duas vezes. E no mesmo dia 24, né? Com certeza, no dia 24, né? Então, Marinho, para quem ainda não conhece, eu acho que duvido que alguma pessoa no meio esportivo não tenha conhecimento dessa sua história. Então fale pra gente como é que começou essa luta. Você que tocava a sua vida, né? Até o ano, né? Melhor dizendo, de 2007, né? 2007, né? Você que tocava a sua vida de empresário bem sucedido aí no ramo de comércio de materiais esportivos. Como é que foi para você aí? Como é que você descobriu? Como é que começou essa parte aí não muito legal da tua vida? É verdade, até porque a gente sempre praticou esporte, né? Nunca tive nenhum vício também, né? Lá na adolescência, o cara tomava um cubo, alguma coisa assim. Não tinha como não ir num baile e não tomar um cubo, né, Marinho? Então, mas nunca tive vício nenhum, tanto é que não bebo bebida alcoólica até hoje, né? Também nunca fumei nada. E sempre me dediquei ao esporte, até porque o meu sonho era de ser atleta de jogador profissional, né? E então a gente sempre jogava aqui os campeonatos aqui regionais, né? Aqui em Blumenau, Jaraguá, Blumenau. E claro que o sonho era de ser jogador profissional, mas como na época era muito jovem ainda e o meu pai não deixou que a gente conseguisse realizar esse sonho, né? Mas também não tiro a razão dele, porque na época quem partia para esse lado de ser jogador de futebol era visto como que alguém que não queria trabalhar, né? Naquela época era assim, né? Então também eu tenho que agradecer ao meu pai e minha mãe, que tanto o meu irmão Max também, a educação que nos deram e sempre nos deram o melhor possível, né? E claro, a gente foi então, já que não deu para ser jogador profissional, a gente se dedicou a disputar os campeonatos amadores aqui na região, né? E claro, a gente conquistou vários títulos aqui por várias equipes aqui na nossa região, tanto em Pomerode, em outras cidades, Jaraguá do Sul, Blumenau principalmente também. E a gente sempre se cuidava muito, né? Pela atividade física, né? Sempre se alimentando muito bem. E claro, então, no passar dos anos, a gente abriu uma loja de material esportivo, abrimos lá no centro, né? Tivemos essa loja durante 10 anos, de 94 a 2004. Né? E então depois disso a gente se dedicou realmente como no ramo esportivo, a venda de material esportivo, até porque a gente estava no meio, né? E a gente sempre muito contato com os amigos, jogando futebol ainda, então nos levou a investir realmente nessa empreitada e no ramo esportivo, né? Claro que aí com o passar do tempo a gente jogando futebol normalmente
não senti nada de estranho, né? Até que um dia na loja lá, eu estava atendendo duas pessoas lá e comecei a gaguejar, não conseguia mais falar, mas eu estava consciente, só que as palavras não saíam, então não conseguia completar a frase. Mas aí dei uma disfarçada lá dentro da loja, achando que ia passar, mas nisso acabei desmaiando lá na loja mesmo, né? Então foi um desespero total das duas pessoas que estavam lá, já chamaram os vizinhos lá, o próprio Dada da Farmalã e o SAMU, e aí foi uma surpresa total, porque nunca tive nenhum problema de saúde, né? Até porque a gente sempre se cuida, né? E aí fui levado para o hospital, fizemos lá o eletrocardiograma, e que o próprio Dada da Farmalã disse que dificilmente seria algum problema cardíaco, e realmente se constatou que não era nada nesse sentido, né? Só que aí, claro, em função desse susto, né, que nunca tive nada, nunca tive dor de cabeça também, né, aí nós fomos um médico e nos indicaram para que fizéssemos alguns exames, né. É o caso do eletroencefalo, um exame do coração, fiz um exame de esteira de coração, fiz um exame que fica 3 horas no laboratório para ver se tem algum problema sanguíneo, e isso tudo deu negativo, né. Então, para nós, apenas tinha sido um mal-estar, um mal súbito que não fosse nada mais grave, né? E continuou tocando a tua vida, né, Marinho? Exatamente, foi em agosto de 2007, né? Então, depois de um mês depois disso, para nossa surpresa, eu tive mais um desmaio também, né? Daí ligou a luz do alerta, né? Novamente lá na loja, tu vê que como Deus também protegeu. Que Na mesma situação foi? Mesma situação. Eu não conseguia mais falar, apesar daquele momento eu estava sozinho lá na loja, né? E aí um amigo meu, o Clodoaldo, que é da Igreja Adventista, me socorreu naquele momento. Naquele momento ele apareceu lá para me auxiliar e chamar os bombeiros, que teve que ir novamente para o hospital. Mas era o mesmo procedimento. Ia para o hospital, tomava um soro e aí voltava ao normal. Em 1 hora eu começava a falar normalmente, né? Só que aí nós fomos mais adiante, fomos consultar um médico, o Dr. Knafner, inclusive, que é médico cardíaco, ele nos solicitou que fizéssemos um exame de ressonância. E aí, através desse exame de ressonância, é que apareceu um diagnóstico meio estranho, direcionado ao tumor, mas até então o resultado era glioma de baixo grau, né? Isso quer dizer que era digamos, um tumor, mas não um tumor tão severo, é isso? Isso, que não era maligno, então era benigno, né? Mas, claro, aí nos indicaram, vocês vão ter que procurar um neurocirurgião para ver qual é o procedimento daqui por diante. E aí nós fizemos isso, a minha esposa, a Roseli, sempre junto comigo, né? A guerreira também, e fizemos uma consulta aqui, o Dr. Leandro José Haas, que é o neurocirurgião que atende aqui no Hospital em Maternidade de Rio do Texto também, e então, através desse exame de ressonância, ele ia participar de um congresso lá no Canadá para examinar esse caso, que era algo meio incomum pela idade que eu tinha na época, 44, 45 anos, né? Para quem nunca teve problema nenhum, nem de dor de cabeça, era algo meio incomum, né? E aí então ele levou esse exame junto para o Canadá e enquanto isso ele disse, olha, isso aparentemente pelos resultados era algo pequeno, mas que se caso não quisesse fazer a cirurgia logo, poderia vir a crescer muito rapidamente e daria um problema muito grande na hora que fizesse a cirurgia. E a possibilidade de ficar com alguma sequela também era muito grande, né? Mas até então não sabíamos ainda a gravidade do tumor. Soubemos sim através do exame chamado imunohistoquímico, que foi enviado para São Paulo, e aí quando retornou, para nossa surpresa, voltou sendo o diagnóstico de glioblastoma de células gigantes maligno GAL4. Então é um tumor grave, né? Ou gravíssimo, né? Gravíssimo, uhum. Inclusive você me falava nos bastidores, né, antes da gente iniciar a entrevista, que daí naquele momento até, depois o médico informou a sua família que você teria de 6 meses a 1 ano de vida, né? Exatamente, foi um susto muito grande, né? Tanto é que nós tivemos que então partir para um tratamento de radioterapia e quimioterapia o mais rápido possível, né? Para tentar reduzir o tamanho do tumor, né? E através de exames de radioterapia, né? Tanto é que nós conseguimos
então iniciar o tratamento já em fevereiro, né? Tivemos que nos submeter a 32 sessões de radioterapia ali com a doutora Natasha no Hospital Santa Isabel e 6 sessões de quimioterapia também com a doutora Lisiane lá no Santa Isabel, né? E realmente a gente foi conseguindo evoluir, mas até então eu ainda não sabia o diagnóstico de qual é a chance de vida desse tipo de tumor. Então, se alguém quiser pesquisar na internet, hoje é fácil, né? Glioblastoma de células gigantes, malignidade 4, a previsão de vida é de 6 meses, 1 ano. E a minha esposa não quis falar isso para mim. Mas eu, numa dessas consultas com o doutor Leandro, eu perguntei, tá, e qual é a previsão de vida desse tumor? Normalmente de 6 meses, 1 ano de vida. E eu poder comemorar 10 anos depois da cirurgia, depois de um diagnóstico desse, e do tratamento que nós fizemos, é mais um nascimento na minha vida. Com né? certeza, né? Até como você já frisou bastante, eu acho que foi um baque, acho que até para nós que acompanhamos também esse processo, a gente que está envolvido com o esporte, a gente até se perguntava, mas poxa, logo o Marinho, que levava uma vida tão regrada, ele realmente era um desportista bem sucedido na cidade, né? Como é que isso veio a cometer isso ele, né? Justamente, isso foi um baque para vocês também? Foi, até o meu filho também, ele estava trabalhando ali próximo no dia do desmaio, ele também se surpreendeu, eu disse, mas como? Eu me lembro aí do Juninho também, o pessoal, todo mundo ficou assim, mas como? Aí surgiram alguns, mas será que esses tantos anos jogando futebol, será que né, esse tumor apareceu porque cabeceava muito a bola? Talvez devido ao próprio esporte, né? Esporte, porque talvez a bola é muito pesada, muito dura. Será que não veio através disso? Não tem essa explicação, né? Mas foi um baque total para todos nós, principalmente. Mas nunca tive nada, nenhum problema de saúde e apareceu justamente um tumor gravíssimo. É uma situação muito difícil de assimilar, né? Quanto tempo de tratamento você ainda teve para realmente ficar curado totalmente, Marinho? Na verdade, a gente fez 32 sessões de radioterapia, que levou uns 4 a 5 meses, e mais as 6 sessões de quimioterapia, que é feito de 21 em 21 dias, né? Então, o tratamento em si levou uns 6 meses, mais ou menos, né? Até obter a cura. Não, total. A cura total ela é só diagnosticada pelos médicos depois de 5 anos, né? Mas, para mim, eu já estava me sentindo bem. Tanto é que eu voltei a jogar futebol, até a título de informação, quem passa por uma situação dessa, a atividade física é fundamental. E também acho que a minha condição física também me ajudou muito na recuperação. Desde aquilo que você já vinha, desde a sua infância, né? A vida regrada que você levava, a vida bastante movimentada em matéria de esporte, eu acho que isso também contribuiu para o próprio corpo, né, ter essa defesa contra a doença, né? Isso os próprios médicos nos informavam, né, tanto para mim, a minha esposa, o meu filho também, o meu irmão Max também, que essa questão física, que eu não tinha nenhum vício, né, então nunca fumei nada, nunca bebi, essa questão física nos ajudou muito também, né? Então é fundamental você praticar a atividade física, que o corpo humano precisa disso, né? E aliado a isso, lógico, a gente sabe da fé que o Marinho professa, né, desde 2004, né, que ele conhece aí a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e isso foi um papel fundamental para a tua cura, né, Marinho? Foi fundamental, claro. Nós conhecemos a verdade, digamos assim, um estudo mais aprofundado da Bíblia, né? E aí nos levou a dedicar mais profundamente a palavra de Deus, né? Que hoje nós precisamos adquirir cada vez mais sabedoria e entendimento da palavra de Deus, né? E isso nos ajudou bastante, né? Claramente, as orações têm um poder fantástico, então a gente aproveita aqui e agradecer todas as igrejas que oraram por nós e muita gente nos ajudou dessa forma, né? Não só com a palavra de apoio, mas a oração hoje tem um poder extraordinário, né? Se você passa por um problema de saúde gravíssimo, quanto mais pessoas estiverem orando por essa pessoa, a tendência dela se recuperar é muito grande, né? E isso, com certeza, nos ajudou muito, né? Você sentia essa energia positiva vinda das outras pessoas, Marinho? Sentia. Isso a gente consegue sentir que é muitas pessoas torcendo para que você consiga se recuperar novamente, né? E, claro, e fundamental, a família, né? Isso é a base de tudo. Então, tenho a agradecer imensamente a minha esposa que me acompanhou todos esses procedimentos que nós fizemos, né? Todo o tratamento de rádio, todo de quimioterapia, todos os exames de ressonância.
claro, o meu filho, a minha nora também, depois nasceu o nosso neto também, então, essa é um conjunto de forças que faz que você consiga superar esse momento difícil, né? E Marinho, mesmo com as orações que você recebeu, essa energia positiva das pessoas, dos teus amigos, você pensou em algum momento em desistir? Bob, quando passa por uma situação dessa, claro que em algum momento, se você está sozinho no quarto, o pensamento ele vem, puxa, e agora? Será que eu vou sobreviver? Mas também, por outro lado, aparece uma outra força divina, né, que faz com que você pense novamente, não, eu vou continuar a batalha, eu vou vencer esse problema, esse câncer, digamos assim, né? E isso é que nos motivou a que e ninguém que passa por uma situação dessa deva desistir. Não pode desanimar e desistir de momento nenhum, por mais difícil que seja. Mas que a gente tem que continuar lutando e a gente tiver forças e sempre confiando em Deus, né? Você teve que abrir mão de alguma coisa por causa da doença ou por causa do tratamento em busca da cura, Marinho? Não, nesse sentido não dá para dizer não. Eu acho que não tive essa necessidade não, Bob. Nem de esporte, de praticar o futebol, nada, né? Não, na verdade a gente deixou de jogar futebol sextas à noite e sábado à tarde em função da religião. Sim, né? sim, lógico. Essa questão, mas fora isso não tem nada que me impeça, né? Claro que o doutor Leandro sempre, quando a gente se encontra nos exames, ele me pergunta, ele até não é muito fã do futebol, eu disse, mas você pode jogar, mas tenta evitar pelo menos o cabeceio, né? Não usa muito a cabeça para cabecear a bola. Né? Tanto que você até usava aquela touca, né? Que até o Peter Cech também usa, né? O capacete. O capacetezinho, né? Que absorve também o impacto, né? Isso foi uma recomendação médica, é isso? Foi também. O doutor Leandro, a própria doutora Lisiane, a doutora Natasha acharam que era uma proteção. Pelo menos nesse tempo todo, né? Claro, depois, quando é considerado curado, depois de 5 anos, mas mesmo assim eu digo, curado mesmo tem que confiar sempre em Deus, né? Porque quem decide mesmo é Deus. Nada impede que de repente volte, né? Os médicos sempre falam que recidiva é a questão quando o câncer volta, né? Mas esse no meu caso realmente não aconteceu. Então a gente sempre, após de 5 anos, é considerado que o câncer esteja curado, né? Não que não possa aparecer novamente, mas pela medicina é esse tempo que eles consideram, né? E qual foi a tua emoção de pisar pela primeira vez num campo de futebol depois de todo esse processo, Marinho? Lembra qual foi o jogo? Tem isso na tua memória? Foi muito emocionante também, até porque quando eu voltei a jogar foi através de uma patota ainda, né? Que foi o Amor Pedrinho me convidou para fazer parte do Condor. Do Condor, o famoso Condor, né? Aí, isso fazia uns 7 meses depois, né, da cirurgia, né? Aí, então, o Amor perguntou, não queres voltar a bater uma bola? Eu disse, não, tá bom, voltei. Aí voltei a jogar ainda lá na Perini Plásticos, né? E aí depois voltei a jogar competições oficiais, o campeonato veterano aqui também, do Society, aqui em Pomerode, né? E também no veterano do Ribeirão Areia, também no Caramuru também, né? Então a gente teve várias oportunidades e ainda tem hoje para praticar atividade física. Com certeza, né? E o que as pessoas pensaram ou falaram para você assim que te viram lá a primeira vez depois da cirurgia, depois de todo esse processo? Hoje em dia ainda, né? Porque muita gente ficou sabendo, muitos amigos meus de longa data, de várias competições que a gente disputou nessa região, ficaram sabendo, puxa, mas o que aconteceu com o Marinho que teve um tumor cerebral, tá? Muita gente achou que realmente ele não ia conseguir sobreviver. Então, é uma emoção muito grande quando você encontra os amigos e eles veem a gente muito bem de saúde, né? Isso é muito gratificante e serve também de exemplo para as demais pessoas, para nunca desanimar nem desistir, dependendo de que tipo de problema que você tenha, né? E o que mudou nesses 10 anos, tanto na vida esportiva, quanto na vida profissional, pessoal, familiar? O que mudou a tua vida depois desse processo? Na verdade, com essa situação toda, a gente vê a vida de uma outra maneira, né? Totalmente, né? Então você se dedica mais, principalmente pela questão da saúde mesmo, né? A religião, a fé em Deus aumentou muito também depois disso, né? E levar uma mensagem também de fé e para as demais pessoas. E isso aí a gente consegue aliar muito para que as pessoas comecem a ver a vida de uma forma diferente, né?
mas também, infelizmente, o mal está se impregnando em tudo que é situação, né? Então, você vê, na corrupção, então nem se fala, né, Bob? Então, isso está tão impregnado que o ser humano está a ponto de pensar assim, putz, que atitude que eu tenho que tomar para fazer com que a coisa comece a melhorar novamente. Acho que prejudicar as pessoas virou quase que uma obrigação, né? Levar vantagem, né, Mari? Uma facilidade tão grande fazer o mal pro próximo, né? Pô, a gente vê gente fazendo, matando por qualquer coisa, fazendo mal para os animais de estimação, né? Matando ou envenenando, né? Não se sabe de que ponto, a tal ponto que o ser humano chega para fazer o mal para alguém. Né? Uhum. Acho que essa aqui fica a grande lição, então, de toda essa história. A gente tem aqui um exemplo de vida, que é o Marinho, né, que de uma doença conseguiu aí se recuperar bem hoje, sem sequelas, né, mantém aí no esporte o seu estilo de vida, e é um exemplo para todos nós, né, a gente que conhece ele, a gente que é amigo, a gente tem que primeiramente agradecer, né, por o Marinho estar aqui, né, e estar podendo contar aí para os nossos internautas, para a gente também, a sua história de vida, essa história tão inspiradora. Vamos voltar um pouquinho no tempo, Marinho, lá na sua infância. Como é que surgiu esse apelido? Eu acho que muita gente te conhece já há tantos anos. Claro, alguns conhecem a tua história, mas para quem não conhece, como é que surgiu então, já que o seu nome é Mário Rá, né? Como é que surgiu aí o apelido Marinho? Na verdade, hoje nós estamos aqui na nossa residência e o antigo campo do Botafogo é aqui em frente, onde é o supermercado Andes, né? E a gente, desde criança, assistiu futebol, né? A gente começou a acompanhar os campeonatos estaduais, mais os nacionais que era transmitido aqui, né? O Campeonato Carioca principalmente, né? E nós conhecemos como torcedor do Botafogo e eu comecei a assistir alguns jogos do Botafogo e tinha um lateral esquerdo chamado Marinho Chagas, né? Aí nós jogávamos aqui depois do horário da aula, nosso negócio era jogar futebol aqui no campo do Botafogo. Então, eu era loiro, na época parecido, eu gostava dele. Tinha cabelo na época também, né? Por incrível que pareça, você está acompanhando a foto ali, ele tinha cabelo, Marinho, né? Tinha, hoje um pouco menos, né? Mas naquela época era muito mais, né? E aí eu mesmo comecei a dizer, eu sou o Marinho Chagas, eu sou o Marinho lateral esquerdo. Nem chutava com o pé direito, mas jogava de lateral esquerdo, né? Depois é que eu fui jogar no meio de campo, né? Mas foi aquela impressão, pô, eu sou parecido, loiro, cabelo comprido, eu também tinha na época, né? Era a tua referência, então, na época? Era a referência o Marinho Chagas, né? Tanto é que foi o lateral esquerdo da Copa de 74. Você né? se destacou, né? No Botafogo, inclusive na seleção, como o Marinho falou. Então, o Marinho vem do Marinho Chagas, é isso? Futebol também tinha parecido com o dele? Não, bem menos, né? Bem menos, porque ele foi atleta profissional, que era o meu sonho também, mas não consegui realizar, mas... Chegou a conhecê-lo pessoalmente, não? Não, eu com ele não cheguei a ter um contato com ele, pessoalmente não. Mas tinha essa vontade, né? Tinha vontade, sim, até a vontade era grande, né? Até porque o nosso sonho era de ser jogador profissional aqui, na nossa época o meu pai não deixou, né? Mas eu tive essa intenção, a oportunidade não apareceu, mas a vontade tinha, né? E como é que foi sempre a influência do teu irmão, o Max, né, que também é outro apaixonado pelo esporte, outro ícone, né, do esporte regional aqui do Vale do Itajaí? Como é que foi essa relação de vocês dois dentro do campo esportivo? Dava muito conflito pelo fato de ser irmão ou facilitava as coisas? Como é que era? Facilitava muito, né? Porque ele é 3 anos mais velho do que eu vou fazer 54 anos agora em abril e ele vai fazer 57, né? Então, a nossa infância foi junto, né? Apesar de ser 3 anos mais velho do que eu, mas nós sempre estávamos juntos nos jogos de futebol. Tanto é que hoje a nossa casa do meu pai não existe mais, mas era a vizinha a nossa aqui, e nós tínhamos o campo de futebol atrás da nossa casa. Então, eu e o Max, nós chutava trave a trave, né? Então, ele era o goleiro e eu chutava. E aí, com isso, a gente foi se aprimorando também. Foi desenvolvendo, né? Foi. Então, ele, como sendo goleiro, fazia as defesas, eu me aprimorava no chute, né? Então, eu fiz muitos gols de falta, né, na minha carreira. E muito em função desse treinamento que nós começamos lá na infância, né? E depois, claro, fomos a jogar os campeonatos regionais aqui, né, da Liga de Blumenau, de Pomerode também.
Então, e muitas dessas conquistas nós conquistamos junto, né? Ele sendo goleiro e eu jogando no meio de campo, né? Que eu depois de lateral esquerdo fui para lateral direito, depois fui para o meio de campo. Aliás, quem me colocou como jogar no meio de campo foi o Newton Miller, o Nico, né? Que foi um dos primeiros técnicos, né? E aí nós criamos o América Futebol Clube, né? Que era tudo amigos aqui do Wunderbaum, né? E também da região vizinha aqui. E aí então nós fomos nos aprimorando através de preparo físico, né? E aí a gente depois fez parte também da CME, a antiga CME, a Fumpel hoje em dia, que era patrocinada pelas calçadas, a gente disputava os campeonatos de futsal em Blumenau, e aí fomos evoluindo, né? E crescemos muito, aí fomos campeões pelo Floresta, pelo Veracruz, pelo Botafogo, Atlético Itopava lá em Blumenau, o Cruz de Malta em Jaraguá do Sul, então esse nosso contato entre irmãos é fundamental. Várias das conquistas que nós participamos, foi muito gratificante, os dois sendo campeões, né? E também tivemos algumas derrotas, né? Perdemos alguns títulos, ficamos vice-campeões, mas essa união que nós temos em irmãos e estarmos sempre envolvidos no esporte, na atividade esportiva, é muito gratificante, né? E todos esses títulos, Marinho, tem algum que marcou? Algum aí que você queira destacar? Dá para destacar vários, né? Mas eu destacaria... Até se destacar todos, a gente vai ficar até a meia-noite conversando aqui, né? Não, vai ser muitos, né? Mas a gente pode citar, assim, conquistas importantes de equipes muito unidas, né? Eu vou citar, então, o primeiro título que o Vasquinho foi campeão aqui pelo campeonato da Liga, pela Liga de Blumenau, que era chamada Taça Pomerode. Nós fomos campeões invictos em 86, né? Era pontos corridos e nós ganhamos, o último jogo acho que nós ganhamos do Primavera. E esse foi um título marcante, porque nós tínhamos sido vice-campeões em 84, fazendo a final contra o Veracruz lá no campo do Floresta ainda, né? E aí nós perdemos a final 2-1, e em 85 nós fomos eliminados na semifinal, e em 86 então veio o título. Então isso marcou muito. E na sequência, em 87 já veio logo o bicampeonato, no único título que foi disputado entre Vasquinho e Botafogo. Clássico aqui do Wunderbaum. Do Wunderbaum. O Botafogo aqui na frente da minha casa e o Vasquinho lá mais no final, né? Então isso também marcou muito. E também uma equipe espetacular que quem criou e idealizou essa equipe foi o Ademar Aramto pela Porcelana Schmidt. Lá nós tivemos muitas conquistas, né? E através dessas conquistas nós conseguimos disputar o Campeonato Desafio ao Galo, que era através de equipes profissionais, lá no CMTC Clube em São Paulo, né? Então lá eu ainda tive alguns convites para me tornar um jogador profissional. Mas aí eu já tinha casado, já tinha filho, eu não queria mais trocar o certo pelo duvidoso, né? Tá certo, então essas são as histórias aí que o Marinho tem para contar, para passar aí para os nossos internautas, né, os espectadores aí do programa Contra-Ataque, né? Eu acho que um ícone dentro do esporte pomerodense e também da região, né? Tem que ser valorizado, por isso que a gente fez questão de conversar com ele neste programa especial. Para finalizar, Marinho, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, 2018. O que o Marinho tem aí, está pensando, quais são aí os projetos, principalmente no campo esportivo, para esse ano que está apenas no mês de fevereiro? Está apenas começando, mas a gente sabe que tem muitas atividades, né? Ainda bem, porque a cidade de Pomerode tem muitas competições esportivas, muitas modalidades esportivas, né? Claro, nós sendo envolvidos mais no futebol, a gente está mais envolvido no campeonato da Liga, que vai se iniciar agora dia 3 de março, vai ser um campeonato muito equilibrado, muito bom. O campeonato de bairros se iniciando também, que é uma competição muito bem elaborada, que envolve todos os atletas de cada um do seu bairro, né? E tem competições de bote, de bolão, de tiro. Então, acho que a cidade de Pomerode está muito bem servida de modalidades esportivas. Se você conversa com diretores de fundações de outras cidades, eles até nos perguntam como é que vocês conseguem realizar tantas competições esportivas na cidade de vocês. Mas então fica aqui também os nossos agradecimentos e os parabéns para as pessoas que organizam essas competições, né? No nosso caso aqui é a Fumpel e a Liga Pomerodense, né? Então o ano de 2018 eu vejo assim com bastante entusiasmo que tenhamos muitas competições esportivas, não só pelo fato de ter competição esportiva, mas pela atividade física, né? Com certeza. Do ser humano, né? E você vai continuar com os amistosos veteranos Marinho Esportes?
vai participar dos veteranos também. Sim, temos alguns amistosos já marcados, né? O time da Marinha Esportes, veterano, domingos de manhã. Vamos participar também do campeonato de Masters de veterano. Infelizmente, ano passado bateu na trave, né? É verdade. Chegamos à decisão do título. Mas também aquele dilúvio, né? Marinho estava praticamente impraticável, né? Você está acompanhando aí as imagens, né? Ano passado realmente foi um pouquinho complicado, né? Até tirou um pouquinho o brilho da final, tirou. Né? Mas de qualquer maneira, né? Foi uma final bastante disputada e vão então em busca aí desse título perdido? Vamos buscar e vamos tentar também fazer uma equipe para disputar o veterano também, né? Então a intenção é disputar as duas competições, tanto o Master como o veterano, para participar dessa competição. Eu acho que tem crescido muito até a questão do veterano. O veterano até mais equipes do que o Master, mas eu acho que até para esse ano a tendência é que tenhamos mais equipes participando do Campeonato de Veteranos a partir de 37 anos, né? Tá certo. O Marinho falou sobre o campeonato da LPD, a Copa Pomerode de futebol adulto masculino. Acompanhe agora aí quais são os amistosos programados para este fim de semana das equipes que estão participando dessa competição, que vão participar dessa competição que inicia no próximo dia 3 de março. Acompanhe. Neste sábado, dia 17, o Floresta vai até a Grande Florianópolis enfrentar a seleção de Antônio Carlos às 4h30 da tarde. Já no domingo, dia 18, 4 partidas movimentam as equipes. Em Blumenau, o Metropolitano Sub-20 encara o Caramuru. Na cidade de Jaraguá, o Flamengo enfrenta o Flamengo de Rio dos Cedros. Aqui em Pomerode, em Texto Central, o Veracruz recebe o Faixa Azul de Luiz Alves. Em Texto Alto, o Água Verde enfrenta o Operário de Joinville. Todas as partidas iniciam às 4 horas da tarde. Aí então são as equipes se preparando, realizando amistosos, visando aí a Copa Pomerode de futebol adulto masculino. Acho, Marinho, nessa nossa conversa, a gente não pode esquecer também de uma grande equipe que foi o Atlético Itaupava, né, do qual você também tem momentos muito bons, né, para relembrar, né, Marinho? Muito bacana, realmente momentos inesquecíveis. Inclusive eu tenho um DVD de algumas conquistas dos gols que eu acabei fazendo nas duas finais, então é muito gratificante, tanto eu como o Max, esses momentos que nós vivemos no ano de 90 até 96, 97, né? Tá certo, então. Marinho, quero agradecer imensamente a oportunidade de poder vir até a sua residência, agradecer a oportunidade, né, de poder conversar contigo, de poder passar um pouquinho aí para os nossos internautas a tua história de vida, a tua lição, a tua história de superação, né, dentro do campo esportivo quanto dentro do campo pessoal, e principalmente mostrar que as adversidades, elas estão aí para serem superadas. E o maior exemplo está aqui, Mário Hahn, o popular Marinho. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no programa Contra-Ataque, esse programa especial dessa sexta-feira. Muito obrigado a você também, Bob, por estar aqui na minha residência fazendo essa matéria conosco, né? Serve de incentivo também para as demais pessoas, né? Fazer um agradecimento especial para minha esposa Roseli, que vamos completar também no próximo dia 16, 33 anos, né? Parabéns! De casamento, né? Então, sempre está do meu lado, a grande guerreira, meu filho Marlon, meu neto Ior, Felipe Rana, Dayana, o Max e a sua esposa Marli, o César, a Patrícia, né? Todos os amigos e irmãos, e realmente agradecer imensamente que a gente possa levar uma mensagem de fé e de confiança em Deus sempre, né? Jamais esquecer de agradecer a Deus todo dia, muitas vezes por dia, pela vida e pela saúde, e também não esquecer de ajudar e amar o próximo como a nós mesmos. Tá certo, eu acho que essa fica a grande mensagem. Obrigado mais uma vez, Marinho. Muito sucesso nesse ano 2018. Muito obrigado, você também, Bob. Um grande abraço para todos. Esse foi o Mário Hahn, o popular Marinho, aqui nesse programa especial Contra-Ataque, nessa sexta-feira, esse bate-papo esportivo semanal que você acompanha aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de sempre. Esta é a TV JP, aproximando o esporte de você. Um abraço!